o jejum, a oração, enfim, a busca, como eu falei lá anteriormente, o pentecostalismo, ele destaca muito isso, essa necessidade de nós buscarmos a Deus, enfim, mas logicamente, isso também pode desembocar em algum tipo de soberba espiritual. Isso é mais antigo do que a gente imagina. Na época de Jesus já acontecia isso, né? No Sermão da Montanha, a gente sabe de Jesus criticando os fariseus que oravam e que jejuavam, que tinham uma vida piedosa irretocável e que, no entanto, né, como apontou Lutero, e o Tiago comentou aqui, né, não tinham uma boa intenção em fazer aquilo, né? Como Jesus disse certa vez, eram pessoas que oravam de si para si mesmo, né? O centro da oração era a própria pessoa, né? E como eu falei, uma experiência genuína é aquela experiência onde a gente busca o máximo possível nós desaparecermos, né? E nos rendermos totalmente à vontade de Deus, nos rendermos totalmente àquilo que Deus quer. Então, o jejum, a oração tem esse propósito, o propósito de fazer com que nós diminuamos, mas quando mal aplicado, ele acaba contribuindo ao contrário, né? Acaba fazendo o inverso, né? Ser usado como uma forma de mostrar superioridade ou maior santidade que os outros, mas uma prática de jejum, uma prática de oração, uma prática de busca a Deus sincera é aquela busca que usa todas essas ferramentas não como um fim, né, em si mesmo. Ou seja, a oração deixa de ser algo que eu faço para mostrar que eu oro bastante. Eu tenho mais comunhão com Deus, e a prova de que eu tenho mais comunhão com Deus é que eu oro várias horas ou que eu jejuo mais tempo. Não, a gente deixa de ver a oração e jejum como um fim a ser alcançado, mas como um meio para alcançar algo muito maior, que é a presença do próprio Deus, né? Então, são todos esses cuidados devocionais, né, que nós devemos ter na nossa prática cristã. Mas, logicamente, a gente entende isso, e aí eu volto àquilo que eu falei lá no início. Há essas duas coisas presentes. A gente busca, né? Mas a gente busca não para que a gente possa ser o centro, ou para que a gente diga que a gente encontrou o caminho de sermos abençoados por Deus. Não, a gente busca Deus justamente para tentarmos entender aquilo que Deus quer de nós. Que eu já estou encerrando aqui a minha resposta, uma das grandes críticas que às vezes é feita ao movimento pentecostal, que é feita às experiências espirituais de uma forma geral. Fala, esse negócio é um negócio sem controle, é um negócio aí que tem alguns absurdos que a gente vê aí. E aí eu diria o seguinte, né, tem absurdos sendo justificados como algo pentecostal? Tem, há várias práticas que você olha e você fala, é loucura isso que estão fazendo aí em nome de uma experiência pentecostal? Há também, né, mas não vejo que isso seja um problema específico, porque é uma experiência mística, porque é uma experiência espiritual, mas isso tem a ver com o pecado do ser humano. A mesma coisa que fazem com as experiências e corrompem as experiências com Deus, também corrompem o lado racional da experiência com Deus, né? Ou seja, vamos pensar em termos racionais, a gente estudar a Bíblia. Quantas corrupções do estudo da Bíblia já foram feitas ao longo da história? Coisas extremamente racionais, mas você pega e fala, isso daqui é loucura, olha a forma como interpretar o texto bíblico. Então, veja, não é um problema da experiência em si, né? Você pode pegar uma experiência espiritual e corrompê-la, transformar em algo que não seja uma experiência espiritual, e você pode pegar uma experiência intelectual com as escrituras e também corrompê-la. Então, o problema não é a experiência em si, mas, novamente, é o velho pecado do ser humano que corrompe tanto a sua razão quanto a sua emoção. Então, eu acho que esses perigos estão presentes na vida cristã em qualquer aspecto. O perigo de eu corromper uma experiência legítima que a gente está buscando ter com Deus.